Espera aí. Gravando. Pode começar, Pedro. Então, vamos lá. Está aqui em modo de reproduzir. Vamos falar hoje de um tema que eu acho que está muito atual hoje em dia, cada vez mais saindo trabalho a respeito de ser um novo gold standard no tratamento dos tumores superficiais de bexiga, que são as ressecções endoscópicas em bloco dos tumores de bexiga. Eu, particularmente, vou falar exclusivamente das ressecções utilizando laser, vou falar dos tipos de laser que a gente pode utilizar para fazer ressecção, mas a gente pode usar eventualmente o monopolar, o bipolar, também para fazer essas ressecções em bloco, e eu vou passar um pouco por que fazer dessa forma os tumores de bexiga. Então, falando um pouco sobre o tumor de bexiga, o tumor de bexiga é um tumor, o quarto tumor sólido mais comum do trato urinário, né? 75% dos tumores vesicais são superficiais. É mais comum em homens, na relação 3:1 em relação a mulheres, então é um tumor mais comum em homens. Tem o seu pico de incidência com envelhecimento, normalmente a partir da sexta, sétima década de vida, né? A partir de 65 anos é o pico de incidência. Tem o tabagismo como seu principal fator de risco. Normalmente é um tipo de tumor que dificilmente a gente faz o diagnóstico de forma incidental. Normalmente o paciente tem algum sintoma, e o principal sintoma dos tumores de bexiga são a hematúria macroscópica indolor. Agora travou. Às vezes no mouse. Aperta no mouse. Aperta no computador, na tela, às vezes ele dá uma travada, o Pedro. Na sua maioria das vezes é um tumor se apresenta de forma superficial, tem uma sobrevida, os tumores superficiais têm uma sobrevida câncer específica de 70% a 85% em 10 anos. Então, normalmente o que a gente acaba vendo são essas lesões vesicais, e ela pode se apresentar em diversos estadiamentos, que a gente vai basicamente aqui falar são dos tumores superficiais de bexiga e falar do seu diagnóstico. A gente sabe que o tumor RTO de bexiga ainda é o gold standard no tratamento dessas lesões de bexigas, só que a RTO de bexiga ela tem algumas limitações. A gente sabe que a maioria dos tumores, quando a gente vai fazer um tratamento, a gente deve evitar a violação da lesão, né? Para evitar a disseminação da lesão. E no tumor de bexiga, a gente faz o tratamento inteiro com a RTO de bexiga violando a lesão. A gente vai fragmentando a lesão em vários pedaços, né? Então, nós temos a violação tumoral como limitação, tem essa fragmentação da lesão. Normalmente a gente usa o bisturi elétrico, tanto mono como bipolar, mas isso pode provocar uma lesão térmica. E muitas vezes, quando a gente faz a RTO de bexiga, a gente sabe que a gente tirou a camada muscular, só que a energia elétrica acaba retraindo muito a camada muscular, então no espécime não tem a camada muscular, apesar de a gente saber que muitas vezes a gente tirou. Pode ter muito artefato da patologia, principalmente pelo bisturi elétrico. Normalmente a gente não faz um corte homogêneo, a gente faz muitas vezes cortes tangenciais na amostra, então a gente acaba tendo lesões fragmentadas, como nesse vídeo aí. Todo mundo que faz RTO sabe como é que é, são fragmentos que a gente forma, esses fragmentos ficam soltos dentro da bexiga, tem risco de implante desses fragmentos em outros locais da própria bexiga. E o principal fator que muitas vezes a gente não consegue dar, de fato, a amostra da camada muscular do patologista. Isso muitas vezes tem necessidade de fazer uma nova RTO de bexiga por conta da ausência da camada muscular. A gente faz uma fragmentação, a RTO de bexiga, apesar de ser o gold standard, ainda é uma cirurgia que a gente tem muitas limitações e muitos detalhes que não torna ela uma cirurgia excelente. E qual é a alternativa da RTO de bexiga? A alternativa é a ressecção em bloco, ou seja, tirar completamente a lesão, quando possível, tirar essa lesão
completamente em bloco, ou, quando não possível, a gente retirar a camada superficial da lesão, mas a base da lesão tirá-la inteira, para você conseguir entregar para o patologista todas as camadas, tanto a mucosa como a lâmina própria, e também a camada muscular, para o patologista conseguir saber o que ele tem de diagnóstico correto. Então, você melhora a qualidade da peça, você consegue tirar, como nessa peça pequena aqui, que a gente vê uma lesão inteira, você consegue dar toda a base da lesão, você não tem uma fragmentação tecidual, evita uma lesão tecidual dessa peça, você melhora a análise do patologista, fica mais fácil do patologista analisar essa base dessa lesão, porque você tem todas as camadas em bloco junto, tanto a camada mais superficial como a camada muscular, você entrega em bloco para o patologista. Tem alguma limitação que depende muito do tamanho da lesão. Normalmente você consegue fazer muito bem esse tipo de lesão, em lesões até 4 centímetros, e a outra limitação é o tamanho acima de 4 centímetros, e a limitação também é a localização. Normalmente no fundo da bexiga, na parede anterior, acaba sendo uma limitação, porque você acaba fazendo essa lesão com a bexiga muito distendida, então você tem dificuldade de acesso. O grande benefício é você conseguir tirar a base da lesão completamente em bloco, e com isso o patologista conseguir ter uma boa análise dessa patologia. Importante, porque quando a gente faz RTU, a gente tem a área da ressecção da lesão, então a gente tem a base da lesão, e muitas vezes a gente faz biópsia frio da base da lesão. E essa lesão muitas vezes tem 3, 4 centímetros a base. A gente faz biópsias aleatórias. Então, quando a gente faz a biópsia aleatória da camada muscular que ficou na bexiga, muitas vezes a gente pode estar fazendo uma biópsia de uma área que não tem infiltração da camada muscular, e estamos deixando de fazer a biópsia de uma área supostamente que possa ter infiltração da camada muscular. Quando você tira a camada em bloco da base da lesão, você consegue dar toda a base da lesão. Então, com isso, você consegue corar junto ao patologista para saber se você tirou bem a camada muscular, e se eventualmente o tumor tiver invasão da camada muscular, você consegue corar essa base da lesão e saber se eventualmente você tirou, inclusive, com margem profunda, sem lesão desse espécime. Então, com isso, você pode, muitas vezes, estar ressecando, inclusive, tumores infiltrativos com base profunda negativa, eventualmente até uma hipótese de estar podendo curar o paciente, mesmo sendo um tumor invasivo. O que a gente tem a favor e contra do uso do laser para fazer essas ressecções? A favor, a gente não tem energia elétrica, ou seja, você tem muito pouco artefato na patologia, e isso facilita muito para o patologista fazer análise dessa lesão. Então, com isso, você não tem a lesão térmica tecidual. Você consegue fazer a cirurgia ressecando a base da lesão, e você evita a fragmentação tecidual e muitas vezes o uso da alça, essa parte superficial da lesão, evitando sangramento. A gente vai direto com laser na base, então você diminui muito o risco de sangramento e transfusão sanguínea desses pacientes. Você consegue evitar, ou seja, você não tem reflexo obturador. Se for uma lesão de parede lateral, você utilizando o laser, você não tem esse reflexo obturador que muitas vezes a gente tem, tanto com bisturi elétrico monopolar e bipolar, e aí você acaba tendo o maior risco de perfuração da bexiga. E outra coisa a favor é que, tecnicamente, é uma cirurgia muito fácil de fazer, uma curva de aprendizado muito rápida, que qualquer um com um pouco de treinamento consegue fazer. Um fato contra o que a gente tem, eventualmente, é o custo elevado. Eventualmente, você tem que fazer uma cirurgia utilizando laser. A gente tem, hoje em dia, ainda pouco acesso ao laser, apesar do que a maioria dos serviços hoje em dia já tem um aparelho próprio de laser. A gente consegue até fazer com laser de baixa potência, você não precisa de um laser de alta potência. Apesar do laser de alta potência, você fazer a cirurgia, acaba fazendo a cirurgia mais rápido, você consegue fazer também com laser de baixa potência, de 30 watts. E uma coisa contra, a gente tem que ter o aparelho, material específico para fazer a cirurgia laser. Então, o ressectoscópio é um ressectoscópio que a gente está acostumado a utilizar, porém o elemento de trabalho ele é diferente. Em vez de ser um elemento de trabalho que entra uma alça de ressecção, vai ser um elemento de trabalho que permite a passagem do
da fibra de laser. Normalmente também a gente acaba utilizando para fazer essa cirurgia, como a gente faz diferente da RTU, que a gente acaba fazendo a cirurgia a bexiga mais vazia ou semi-repleta, para a alça evitar perfurar muito a parede da bexiga. Na cirurgia laser a gente faz com a bexiga bem distendida, que assim o laser consegue descolando a camada muscular e permitindo fazer a cirurgia mais fácil. Então a gente acaba tendo necessidade de utilizar um aparelho mais longo, chamado um aparelho extra large. Aqui você está vendo a ótica do ressectoscópio normal e a ótica do aparelho extra large, que normalmente tem 7 centímetros a mais do que um aparelho convencional. Então, com isso facilita, a gente tem que fazer exatamente com a bexiga bem cheia. Isso aqui também é o ressectoscópio, né? Então, o ressectoscópio à esquerda, ressectoscópio convencional, e à direita, o ressectoscópio extra large. Você vê que é um pouco mais longo, né? E assim te permite chegar em qualquer tipo de lesão de bexiga. Em relação à literatura, o que a gente já tem de literatura favorável à realização dessas cirurgias a laser? A gente tem, esse é um trabalho italiano, que ele comparou 2 grupos. Ele fez uma RTU convencional e fez a ressecção em bloco com laser de túlio. Então, os endpoints do trabalho eram o tempo de cirurgia, tempo de sonda, avaliação da patologia, camada muscular e complicações. Os grupos eram bastante homogêneos, não tinha diferença entre a posição da lesão, a idade do paciente, o tamanho da lesão, eram bastante parecidas. Então, o que a gente acaba vendo é que o tempo de cirurgia é um pouco maior, 5 minutos a mais para a cirurgia laser em comparação com a RTU. O tempo de cateterização, ou seja, o paciente fica de sonda 28 horas para a cirurgia com laser em bloco e 38 horas para a RTU. Então, em relação ao reflexo obturador nos pacientes que fizeram a cirurgia laser, não tiveram nenhum paciente com reflexo obturador e 8 com RTU, mostrando que, de fato, a cirurgia laser não tem reflexo obturador. Isso facilita muito a cirurgia. Em relação à complicação, não teve nenhuma complicação grave no grupo do laser. Tiveram 6, né, com RTU, mas eram clavindino 2 e 3. O grande que chama muita atenção nesse tipo de lesão é a presença da camada muscular. A gente vê que dos 58 pacientes que fizeram a cirurgia com laser, os 58 tinham a presença da camada muscular na espécie, ou seja, 100% da patologia tinha camada muscular. Enquanto no grupo de RTU, 8 pacientes não tiveram a camada muscular. E isso acaba implicando diretamente na necessidade de ter que fazer uma re-RTU quando a gente vai fazer uma cirurgia, uma RTU convencional, comparado com a cirurgia laser. E outra coisa interessante uma re-RTU em 90 dias, no grupo do laser, nenhum paciente tinha lesão visível. Então, no grupo da RTU, você já tinha alguns pacientes que já apresentavam lesão na re-RTU, ou seja, esses pacientes parecem, de acordo com esse trabalho aqui, que não tem necessidade de fazer uma re-RTU quando você faz uma cirurgia dessa com laser. Agora, uma meta-análise que foi publicada há mais ou menos 4 anos atrás, eles basicamente queriam comparar achados cirúrgicos de internação e complicações. Então, a gente vê que o tempo de cirurgia nessa meta-análise em relação ao laser, a utilização de laser e RTU era muito parecido, o tempo operatório, porém o tempo de internação era menor no grupo que fazia cirurgia a laser em bloco. O tempo de sonda vesical também é menor no grupo que faz a cirurgia com laser. A taxa de recorrência, eles viram que tinha uma recorrência menor em 2 anos no grupo que fazia cirurgia em bloco utilizando o laser quando comparada na RTU convencional. Porém, a recorrência livre de sobrevisa em 2 anos não mostrou diferença estatística nessa meta-análise. Em relação às complicações, reflexo obturador favorável ao laser, ou seja, não tem reflexo obturador. Perfuração de bexiga favorável ao laser, ou seja, nenhum paciente
o risco é menor no paciente com laser de fazer uma perfuração de bexiga do que utilizando a alça mono ou bipolar. O paciente tem menos necessidade de fazer irrigação vesical contínua na cirurgia laser. E a estenose de uretra não tem diferença, apesar do gráfico ser um pouco mais favorável à cirurgia laser, porque na cirurgia laser você consegue fazer essa cirurgia com aparelhos mais finos, 22, 18,5 frente, enquanto normalmente uma RTU convencional a gente faz ou com aparelho 24 ou eventualmente aparelho 26, como é feito na maioria dos lugares, com aparelho mais grosso. E ele conclui exatamente que a cirurgia laser é superior, porém precisa de mais estudos para corroborar esses dados desse paciente. Um outro artigo publicado em 2016 na Current Opinion, em relação à ressecção em bloco, ele pegou 374 estudos, 30 estudos de ressecção em bloco de tumor de bexiga, e aí 22 estudos originais. Tem muito pouco estudo randomizado, prospectivo, só 2 estudos, então carece um pouco de qualidade científica ainda esses trabalhos que comparam RTU convencional com a cirurgia laser, porém é uma coisa que está começando a surgir mais fortemente. A maioria dos trabalhos são trabalhos prospectivos de corte, ou seja, só série de casos, que não tem um nível de evidência tão alto. Em relação aos tipos de laser, que tem vantagem e desvantagem, esse artigo ele diz que uma vantagem do Holmium laser, utilizar o Holmium laser, que é o laser que a gente acaba utilizando comumente para fragmentação de cálculo, é o laser de Holmium que a gente está acostumado a utilizar. Então, é um laser que está muito avaliado, né? As pessoas estão acostumadas a usar. Normalmente é um laser que dá muito boa hemostasia. Ele coloca como desvantagens do laser de Holmium ser um laser pulsátil, e por ser um laser pulsátil, quem viu a cirurgia lá do laser da próstata ontem, vê que ele vai descolando o tecido, então ele também descola a camada muscular, então ele coloca como uma desvantagem. Eu não vejo tanto como uma desvantagem o laser de Holmium, não, porque o laser de Holmium, diferente do laser de Thulium, que eu vou falar logo em seguida, você muitas vezes você consegue saber o grau de penetração que você quer na camada muscular. Então, muitas vezes você consegue separar muito bem durante a cirurgia o que é a camada muscular superficial de uma camada muscular profunda. Então, numa lesão que você avalia como possivelmente uma lesão infiltrativa, você consegue ir mais fundo na camada muscular. Quando é uma lesão que parece uma lesão mais pediculada, menos infiltrativa, você pode ir na camada muscular mais superficial. Isso o laser de Holmium permite, porque de fato ele descola. O pulso do Holmium laser é como se fosse um sopro, né? Então ele descola esse tecido e ele coloca como desvantagem. Eu muitas vezes acho que acaba sendo uma vantagem se você quiser fazer uma cirurgia mais conservadora em relação à camada muscular ou mais profunda em relação à camada muscular. Já o laser de Thulium é um laser contínuo, então ele é um laser, eu comparo um pouco dele como se fosse uma faca, né? Você vai descolando, o outro como se fosse uma faca. Então o laser de Thulium é um laser de corte muito preciso, você vai sempre na mesma linha de incisão. Então ele tem como vantagem aqui no artigo ser um laser contínuo, você mantém essa linha de incisão muito boa, você tem um grau de penetração tecidual muito baixo. O laser de Thulium tem uma penetração de 0,2 milímetros, enquanto o laser de Holmium tem uma penetração de 0,4 milímetros. Então, ele penetra muito pouco no tecido, então ele não dá muito artefato e tem uma excelente hemostasia. A desvantagem dele, que o artigo coloca, é que a aquisição e o custo do laser de Thulium ele é mais caro. O laser de KTP é o laser de Greenlight, né? É o laser mais antigo, né? Agora o Greenlight já mudou o tipo do laser dele, né? Mas o KTP, então também tem uma excelente hemostasia, porém desvantagem, eu vejo a desvantagem que é um laser que não tem o disparo frontal, um disparo lateral, então é um pouco mais difícil fazer a cirurgia. Você tem o custo como uma coisa de desvantagem e ele coloca aqui como um grau de penetração tecidual maior. O Greenlight, de fato, o grau de penetração dele
é acima de 0,5 milímetros. Então, é um dos lasers que mais penetram dentro do tecido. Essas seriam as vantagens e desvantagens dos tipos de laser que a gente tem. Também a gente pode utilizar o laser diodo, que também está disponível para a gente utilizar. Porém, o laser diodo também tem uma boa hemostasia, só que de todos os lasers, é o laser que mais tem penetração tecidual. O laser diodo tem descrição de ser quase 1 centímetro o grau de penetração tecidual. Então, ele penetra muito profundamente. Então, acaba dando muito sintoma no paciente, por isso que hoje em dia, praticamente, o laser de diodo está sendo... não está sendo mais utilizado. Em urologia está sendo muito utilizado hoje em dia o laser de diodo, em ginecologia, para ressecção de mioma, porque a parede do útero é muito espessa, né? Então a penetração tecidual no útero não faz tanto problema. Então ele conclui exatamente isso, que é uma técnica promissora em 2016, né? Porém ainda continua sendo uma tecnologia que precisa de mais dados e mais estudos robustos para poder mostrar seu benefício e um crivo do tempo para saber se de fato ele é melhor do que a RTO. Porém, já está sendo colocado nos guidelines, tanto europeu como americano, como uma técnica em evolução, uma técnica promissora. Então, você pode usar a técnica em bloco no guideline americano. Ele falou que você pode fazer com a técnica monopolar e bipolar. Já existem hoje em dia alças específicas para você fazer a ressecção em bloco dessas lesões, tanto alça monopolar como alça bipolar para fazer essas cirurgias, e as cirurgias a laser que a gente pode utilizar. E ele bota aqui no guideline que a apresentação da camada muscular ele varia mais ou menos em 96% a 100% dos casos, ou seja, eu acho que esse é um dos grandes benefícios da cirurgia laser, você entregar a amostra da camada muscular e evitar uma re-RTO. Aqui é um vídeo de uma cirurgia utilizando o laser. Esse aqui foi uma cirurgia utilizando o laser de Túlio no paciente de 66 anos. Foi um vídeo que eu fiz e virou um vídeo institucional da Quanta, que é a empresa italiana de laser. Então, foi feito com um laser de Túlio. Isso aqui é uma lesão grande em parede lateral esquerda do paciente, bem próximo ao colo vesical. Então, a gente começa fazendo uma marcação ao redor da lesão. De preferência, você faz uma marcação ao redor de toda a lesão, se for possível. Se não for possível, a gente vai fazer uma incisão como se fosse um U, né? E aí depois a gente vai utilizando o laser. Aqui é uma fibra de 550, uma energia de mais ou menos 40 watts, que a gente fez a cirurgia. A gente vai marcando lateral essa lesão, e depois que a gente marca a lesão, a gente vai achando a profundidade de tecido que a gente quer fazer. Então, você vê que o laser vai cortando profundamente a lesão. Então, esse laser de Túlio é um laser muito hemostático, então praticamente não tem sangramento nenhum. Você vai fazer a incisão o tempo inteiro aqui na camada muscular do paciente e a gente vai conseguindo soltar. Então, já fazendo essa incisão inicial, procurando saber a parte profunda que a gente quer identificar. Aqui não foi possível fazer a incisão ao redor de toda a lesão, então a gente vai por baixo, e aqui muitas vezes esse laser ele tinge um pouco de marrom, mas essa lesão, esse marrom em 24 horas ele some, porque é só muito superficial. É um laser que penetra muito pouco no tecido, 0,2 milímetros. Então, a gente usa a bexiga bem cheia, o soro levantando essa lesão, e a gente vai incisando. Aqui a gente vê a camada muscular mais profunda do paciente, vamos fazendo essa incisão até ressecar completamente toda a lesão. A gente utiliza o fluxo bem forte para o fluxo começar a levantar essa lesão, né? Então, ela fica levantada pelo fluxo e a gente vai ao redor da lesão.
fazendo toda a ressecção da lesão. Então, aqui é toda a área de ressecção, a lesão já está levantada para cima, a gente termina o fluxo bem forte, a lesão quase toda solta aqui, a gente entra na camada muscular e termina de tirar essa lesão. Normalmente a gente acaba aqui a gente vê a base da lesão não era nem uma lesão muito grande, né? Mais ou menos 2 centímetros. Então aqui a área de ressecção que a gente foi, aqui a lesão, normalmente a gente pode usar um endobag para retirar passando por dentro do nefroscópio, pode usar um endobag de laparoscopia, eventualmente, ou até a gente pode usar uma pinça tridente e tirar essa lesão toda. Então, tem algumas coisas que a gente tem que discutir ainda. A literatura não está totalmente comprovada cientificamente, mas algumas perguntas que a gente faz. Facilita a interpretação do patologista? Sim. Quando você entrega toda a camada, a base da lesão, facilita muito do patologista saber se aquela lesão tem ou não tem camada muscular e o grau de penetração, se é um tumor superficial, eventualmente um tumor profundo. Será que diminui o número de RTU? Provavelmente. Quando você entrega a camada muscular no espécime em 96 a 100% dos casos, você provavelmente evita uma indicação de RTU, que é a ausência da camada muscular na peça. Melhora a qualidade da ressecção? Provavelmente sim, a gente vê que é uma lesão que sai inteira, não sai completamente fragmentada, e com isso você consegue entregar para o patologista, facilitar e eventualmente diminuir o risco de implante desses fragmentos que você vai ressecando. Facilita o ensinamento da técnica? Talvez. Precisa de trabalho comparando a realização, a curva de aprendizado de uma RTU de bexiga com tumor com a cirurgia laser, para saber se de fato facilita a técnica. Mas eu coloco aqui como talvez, a literatura coloca como talvez, porque como você vai fazendo com laser, ele não tem sangramento nenhum, então é muito mais fácil fazer uma cirurgia que você vai fazendo o tempo inteiro ela sem sangramento do que uma cirurgia que você vai fazendo e eventualmente começa a sangrar e aumenta o risco de complicação e até de perfuração de bexiga. Se reduz os índices de complicações, a gente não sabe, não tem dados na literatura, mas os trabalhos iniciais parece que sim. Diminui o índice de recorrências, a gente precisa de mais trabalho a longo prazo para, de fato, saber se isso vai se comprovar como uma técnica que vai diminuir o índice de recorrência desses tumores de bexiga. Então, por isso que ela se trata de uma técnica promissora, da forma como você faz, porque tem todo um racional a favor da técnica para você começar a utilizar essa técnica em bloco e utilizar eventualmente o laser para fazer essas ressecções. Esse aqui é um laser de Romeo que a gente pode utilizar, né? É um laser de alta potência, a gente acaba fazendo laser, a gente usa um laser de Romeo de alta potência, a gente usa 40 Hz, a gente normalmente usa uma frequência de 40 watts, eu uso uma energia de 1 joule e uma frequência de 40 Hz, por isso que dá 40 watts. Eventualmente, a gente pode utilizar esse também, o laser de Romeo, ou eventualmente o laser de Túrio, que é um laser que tem um corte um pouco mais preciso. Esse é um laser de 200 watts, mas normalmente 200 watts só precisa utilizar para poder fazer a vaporização. Normalmente, a camada muscular a gente consegue fazer com 60 watts. Eventualmente, lesões grandes podem ser feitas. A literatura fala em lesão até 4 centímetros. A gente pode fazer lesões muito maiores. Eu já fiz lesão de até 10 centímetros. Muitas vezes, o que a gente pode fazer, a gente utiliza o laser para ressecar toda a base de uma lesão grande. A gente pode utilizar um morcelador para morcelar a parte de cima da lesão. E quando a gente tem só a base da lesão, a gente para de utilizar o morcelador, utiliza um endobag para tirar a base da lesão. Porque não tem problema você triturar, morcelar a parte de cima da lesão, porque o patologista vai conseguir dizer se é um tumor urotelial, um adenocarcinoma, ou eventualmente um carcinoma epidermoide. O importante mesmo é a base da lesão, você saber se essa lesão é infiltrativa, sim ou não, para poder propor o estadiamento do paciente, eventualmente até o tratamento dele. Acho que era isso que eu queria passar um pouco hoje.
Agora a gente pode discutir um pouco de técnica e, eventualmente, de literatura. Obrigado, Pedro. Obrigado. Muito boa apresentação. Vamos conversar um pouquinho, né? É muito bacana. E na teoria... Aberto a perguntas. Tá. Você está me ouvindo? Pedro? Pedro, tá ouvindo o Fernando? Eu estou ouvindo. Oi? Tá ouvindo? Você está ouvindo a gente? É porque eu baixei o som aqui por conta do vídeo, eu baixei o som e agora eu estou ouvindo. Ah, tá. Beleza. É que eu Valeu, tinha... Pedro. Muito obrigado aí pela apresentação, excelente aula. É muito bacana a gente assistir isso, porque assim, se a gente for botar na teoria, faz todo sentido fazer essa ressecção em bloco, né? A gente já escuta isso há algum tempo. Inicialmente, as pessoas tentavam com a própria alça da RTU fazer esse tipo de ressecção em bloco, retirando toda a lesão, mas tinha assim, uma dificuldade, porque tinha que fazer aquele movimento de backhand e ressecando por baixo. Então, sem dúvida, uma dificuldade. Mas se a gente for pensar na questão da teoria, principalmente em relação ao patologista, ajuda muito, né? O trabalho que você mostrou até me surpreendeu a quantidade você apresentou um trabalho que comparava, né? Os pacientes submetidos em bloco a laser, foi esse mesmo. Que 8, não foram 8? Não, eu acho que é o slide anterior, Pedro. O que eu quero dizer é o seguinte, porque na prática, a gente vê um número muito grande de pacientes que a gente faz uma RTU de bexiga, que a gente tem convicção muito grande de que atingimos a camada muscular, que a gente observa a camada muscular, e na patologia acaba não vindo, né? Eles botam ausência de camada muscular, ou então não foi possível avaliar, e acredito que isso fala muito a favor da questão do artefato, da gente cauterizar, coagular e acabar estragando os fragmentos. Em relação a... De fato, a gente tira a camada muscular. O patologista, conversando com o patologista a respeito disso, é que o bisturi elétrico, muitas vezes você faz a ressecção, você tira um pedaço da camada muscular, só que o bisturi elétrico faz uma retração tecidual muito grande. Então, a camada muscular, ela é retirada, porém ela retrai e o patologista não consegue analisar. Por isso que ele coloca a ausência de camada muscular, porque ele não consegue avaliar. Então, aquela camada muscular muitas vezes está, a gente tem certeza que retirou, a gente olhou com a alça e às vezes até furou a bexiga. Vai bem profundamente. E aí, por que o patologista eventualmente não te entrega essa camada muscular? Primeiro que a gente não separa. Se a gente não separar esse fragmento, o patologista muitas vezes é tanto fragmento que ele não fica, entre aspas, procurando. Você tem que fazer biópsia frio. E você entrega, mas a retração é tão grande da camada muscular, ele não consegue avaliar. Então, ele diz que não tem. É mais fácil dizer que não tem do que, eventualmente, ficar fazendo uma análise de um tecido que está retraído, difícil de avaliar. E dessa forma, você acaba entregando uma peça inteira ali, pelo menos de toda a base da lesão, o que, de fato, facilita. Você fala em facilidade técnica, né? Nos trabalhos em menor índice de perfuração. O curioso é que, observando, a gente acaba pensando que a facilidade de você ter uma perfuração até seria maior. Utilizando laser. Mas você, de fato, você vê uma facilidade técnica na realização? Quantos procedimentos, mais ou menos, você acha que... Assim, quando você fala que a facilidade técnica, no vídeo você não consegue reproduzir tão bem, né? O dado. Mas você fica o tempo inteiro no nível da lesão. Você consegue saber a profundidade muito bem feita. Quando você vai com uma alça e você entra, se a bexiga estiver um pouco distendida, você dá essa ressecada com a alça, você vai muito fundo, você não tem tanta capacidade. Por isso que tem gente até que não gosta de fazer RTU de bexiga com bisturi bipolar, porque ele corta muito bem.
Então, acho até que pode ser um risco de perfuração. Com o laser, você tem uma penetração tecidual muito pequena. E se você não encostar no tecido, ele não corta. Principalmente o Romium é um laser de contato. O Thulium também é um laser de contato. Se você ficar 1 milímetro, 2 milímetros de distância do tecido, você entrega menos de 50% da energia que você está no tecido. Então, quando você está com um laser e cortando, você tem muita segurança de saber que você está indo profundamente ou não. Parece, quando você vai fazer a cirurgia, que se você continuar utilizando o laser profundamente, você vai furar a bexiga até do outro lado, mas não. A capacidade de você, dentro da cirurgia, avaliar o quanto de tecido que você está tirando superficialmente ou mais profundamente, e você consegue ter bem essa noção. Por isso que talvez facilite a técnica. E quando você vai fazer uma RTU convencional, você começa na parte superior da lesão, ali tem artérias que você começa a ressecar, começa a sangrar, e eventualmente você não consegue parar de fazer o sangramento. Então você retira a lesão toda, ou a cirurgia vai ficar sangrando o tempo inteiro. De uma lesão que não é infiltrativa, mas é uma lesão grande, superficial, pode utilizar esse sexo. Então, o risco de eventual você passar a alça na lateral da bexiga e furar a bexiga por conta do reflexo, isso não existe no laser. Por isso que, a princípio, parece que a técnica ela é mais fácil de fazer do que a RTU convencional. Mas, é claro, precisa de um estudo comparando as duas técnicas e a curva de aprendizado de cada uma para poder ter uma comprovação científica adequada, que de fato a técnica é mais fácil de fazer. Eu, quando comecei a fazer, eu fazia só RTU, comecei a fazer essa cirurgia laser e eu tive dificuldade praticamente nenhuma de fazer a cirurgia e até nem tive muito medo, eventualmente, de perfurar, porque quando você está com laser e tendo uma distância boa do tecido, você consegue ir cortando. Ela é mais lenta, muitas vezes, apesar da literatura dizer que o tempo é muito parecido. Mas você vê que ela vai cortando um pouco mais lento, mas é muito fácil de fazer. O material, você mostrou que você acaba utilizando uma ótica mais longa. Seria o mesmo que você utiliza para fazer o roll-up de próstata? Mais ou menos é o mesmo, porque você precisa de um elemento de trabalho específico para passar a fibra a laser. Então, em próstata muito grande, né, a gente acaba utilizando esse aparelho mais longo. Mas na bexiga, mas eu normalmente não utilizo esse aparelho longo para fazer a próstata. Esse aí a gente precisa usar, na maioria dos casos, porque você precisa fazer com a bexiga bem cheia, diferente da RTU, que você faz com a bexiga semi-distendida, para evitar que você passe a alça e vá muito fundo e risco de perfuração. Nessa não, você tem que fazer com ela bem distendida, porque se ela não tiver muito bem distendida, é difícil você fazer essa linha de incisão inicial e ir descolando. Então, você utiliza a bexiga bem cheia. Então, às vezes, com a bexiga bem cheia, dependendo da localização da lesão, você precisa de um aparelho longo para poder chegar na lesão e fazer essa ressecção completa. Mas, então, a bexiga é praticamente sempre com esse aparelho mais longo. Show. Beleza. Você citou também algumas alças específicas de monopolar e bipolar para realizar a técnica em bloco. Isso é uma pergunta que eu estou te fazendo, não sei se você vai saber me responder. Teria algum trabalho comparando a utilização da energia monopolar ou bipolar com essas novas alças em relação à complicação, maior risco de perfuração? A Wolf já tem uma alça específica para fazer a cirurgia, a ressecção em bloco com a bipolar. A Stoss também tem. Já existem algumas empresas, a RZ ela já fez também alça tanto para aparelho monopolar como aparelho bipolar, que é uma alça que você acaba, em vez de ser uma alça que ela corta assim, é uma alça reta para frente. Então você vai soltando assim nesse sentido, como se fosse uma alça, em vez de ser uma alça a 90 graus, é uma alça
a 0 ou 12 graus normalmente. Se você ir incisando. E a da Wolf é uma alça quadrada, da Stoss é uma alça retangular. Existe um trabalho do Alberto Bretas, acho que o Paulo ficou lá na Espanha, sabe quem é, lá de Barcelona. Eles estão comparando os diversos tipos de energia, monopolar, bipolar, e fazer a ressecção em blocos. Estão catalogando 200 pacientes e comparando as diferentes técnicas. Em relação à amostra, a espécime é muito parecida em fazer com laser e fazer com monopolar ou bipolar em relação à entrega da camada muscular. Eles parecem ser parecidos. O que ainda tem superior ao laser é o fato de você não usar energia elétrica. Então, com isso, diminui o risco de perfuração, eventualmente, e de reflexo obturador nesses pacientes. E parece que o laser também sangra um pouco menos do que utilizando a alça monopolar ou bipolar dessa forma. E também parece que é um pouco mais fácil fazer com laser do que fazer com essas alças, igual você falou, empurrando para frente, né? Então, você conseguir delimitar bem com essas alças. Mas as empresas já estão todas elas nesse sentido, fazendo alças e probes para poder utilizar. Existe até probes como se fosse um cogumelo, né, do plasma bottom para fazer também essa ressecção em bloco. A gente não tem essas alças ainda aqui no Brasil, viabilizadas ainda, que às vezes a gente pode utilizar e pegar uma alça convencional e amassá-la um pouco mais para frente para tentar fazer essa técnica em bloco com monopolar ou bipolar com a alça mais reta para frente. Dá para fazer, mas tem risco de também estragar a alça, né? Entre fazer isso é melhor utilizar o laser, né? Só fazer uma última pergunta. Na verdade, é mais uma opinião sua. Você, durante a sua apresentação, você mostrou que nas cistoscopias de controle, eles acabaram não mostrando nenhum caso com recidiva no second look, né? Isso. Será, isso na sua opinião, que naqueles casos de alto grau, que a gente pede para os colegas oncologistas fazerem BCG, será que a gente vai um dia ter uma convicção de não precisar fazer uma cistoscopia de controle que eles sempre solicitam antes da realização da BCG? Eu acho que já tem muita gente advogando que sim. Se você fizer a laser, você não precisa fazer uma cistoscopia de controle antes de iniciar o BCG. As pessoas que estão envolvidas diretamente na cirurgia em bloco já advogam que sim. Tem muitos centros já que não estão mais fazendo. Se você fez uma ressecção completa em bloco e tem a camada muscular, foi analisada e você não tem invasão da camada muscular, em um tumor de alto risco, você pode iniciar diretamente. São muitas dúvidas que essa técnica traz, mas são dúvidas que podem ser que sejam para o bem. Por exemplo, você tem um tumor, uma lesão única. Eu tenho recentemente um caso exatamente dessa situação. Era uma lesão única, de mais ou menos 1,5 cm. Eu fiz a ressecção em bloco da camada muscular dele, entreguei patologista, ele tingiu toda a base da lesão. Então, eu sei a parte que eu tirei mais profunda, se poderia ter ou não um tumor. Era um tumor que invadia a camada muscular superficial. Eu retirei em bloco e a base da lesão que eu retirei não tinha invasão. Ela invadia mais ou menos 2 milímetros da camada muscular e eu tirei 4 milímetros de músculo, quase meio centímetro de músculo. E a pergunta que é, será que eu curei esse paciente? Era um tumor infiltrativo de 1 centímetro que invadia a camada muscular, que o tratamento padrão dele seria fazer uma cistoprostatectomia radical num paciente que estava 8 anos em cateterismo intermitente, porque ele tinha feito uma RTO de bexiga, uma RTO de próstata, há 8 anos atrás, que por algum motivo teve algum problema de complicação pós-operatória. Esse paciente foi colocado em cateterismo e não conseguia urinar espontaneamente. Ele veio para mim para fazer uma cirurgia. Ele tinha uma recidiva da hiperplasia prostática benigna e tinha uma lesão de bexiga. Eu propus para ele fazer a ressecção do tumor de bexiga em bloco.
e fazer uma enucleação a laser para retirada do adenoma que restou. Eu fiz a enucleação a laser, fiz a ressecção em bloco da lesão dele, ele saiu do cateterismo, ele não está mais em cateterismo intermitente, ele consegue urinar com Valsalva e ele não quer tirar a bexiga. Depois de 9 anos fazendo cateterismo, ele quer urinar espontaneamente. Então, eu por um acaso, conversei com ele, que não tinha lesão na amostra, e ele tinha retirado com bastante profundidade. Eu refiz uma re-RTU de bexiga dele com laser, fiz uma re-RTU com laser, vi a patologia, a ausência de camada muscular. Talvez eu vou encaminhar ele agora para fazer radioterapia e quimioterapia, porque eu não tenho segurança de dizer que eu curei ele só com essa cirurgia laser. Mas seria um paciente, talvez, de colocar num estudo em acompanhamento e saber se esse tumor infiltrativo que ele já tinha, superficial da camada muscular, poderia estar curado ou não com uma cirurgia laser, entendeu? Ser uma lesão única. Então, aí são algumas coisas que a gente não sabe ainda, que a literatura talvez no futuro vai poder dizer se você até vai conseguir curar mais, diminuir a recidiva, ter mais capacidade de curar esses pacientes, que nem a gente tem a nefrectomia parcial hoje como padrão ouro, que a gente tinha tirar com bastante margem. Hoje em dia a gente faz uma enucleação de tumor de bexiga, será que tumor de rim, será que fazendo uma ressecção em bloco com margem negativa, será que a gente está eventualmente curando? São perguntas que a gente não tem resposta ainda, né? Muito bom, Pedro. Obrigado. Vou passar para o Paulo aí. Pedro, valeu pela apresentação. O Fernando já explorou bem aí as perguntas. Eu tenho só uma pergunta para fazer. É que assim, eu tenho a sensação, sempre quando chega uma técnica nova, por exemplo, o HIFU, na próstata para o câncer, né, ele não vem para, vamos dizer assim, resolver tudo, como não é no HIFU, né? Eu acho que sempre as novas técnicas, né, por exemplo, você faz o ROLEP, ainda assim tem PTV laparoscópica, PTV aberta, PTV robótica, RTU bipolar, enfim. Então, a minha pergunta é o seguinte, na ressecção de bexiga transuretral, qual seria assim um paciente que talvez o laser ele não fosse um bom candidato? Por exemplo, lesões muito pequenas, porque eu vi ali o tiro do laser, parece que ele pega já uma área grande, né? Talvez uma lesão muito pequena ou lesões eventualmente muito grandes, que a gente vê muito lá na UERJ, por exemplo, que a gente nem consegue acessar a base de tão grande, ou lesões múltiplas. Enfim, a técnica definitivamente me parece superior. E eu te pergunto, nessa coxa de retalhos que a gente, quando chegam novas técnicas, elas se encaixam, né? Eu nunca vejo assim, chega para dominar o cenário. Eu acho que tem espaço para várias técnicas, de várias formas. Realmente, na RTU, a gente tem poucas coisas. A RTU, o que veio era monopolar, que passou para bipolar, e agora o laser. A gente não mudou, não evoluiu muito nos anos, né, nisso. Mas qual seria o candidato, por exemplo, que você optaria, não, eu não vou fazer laser, eu vou fazer uma RTU convencional? E a outra pergunta, só para finalizar, é se isso já existe do ponto de vista prático, assim, por exemplo, eu sei que você, obviamente, trabalha com isso, você tem laser e tudo, mas se eu, por exemplo, quiser solicitar, algum hospital no Rio já fornece, tem alguém que possa orientar em relação a isso, ou ainda não? Em relação, existem os casos, acho que tudo você tem limitações de diversas técnicas, assim, como você falou do HIFU, tem sua indicação precisa. A princípio, todo paciente é candidato a fazer cirurgia laser. Existem lesões que a RTU também são lesões irressecáveis, então essa aí também não é um caso bom para você fazer do laser. Então, o que normalmente as limitações são lesões muito maiores do que 4 centímetros, a literatura fala a favor de você não fazer, porque você vai ter que ressecar parte dessa lesão, então você vai ter que fazer uma técnica híbrida. Não só o laser, mas utilizar também a alça para ressecar uma parte, você não consegue tirar lesões muito grandes pela uretra. Porém, se você eventualmente usar um morcelador, você consegue triturar e entregar isso aí. Então, lesões maiores do que 4 centímetros, de fato, são lesões grandes, eventualmente são candidatos excelentes para o laser, apesar de poder ser feito, e lesões de parede anterior, porque você acaba entrando com laser de frente, você olha a lesão de frente, então não é lateral, então acaba sendo uma lesão um pouco mais difícil. Então, lesões de parede anterior,
de fundo de bexiga, né? Paciente de fundo de bexiga e lesões maiores do que 4 centímetros não são as lesões ideais. Em relação ao laser, você pode utilizar o laser convencional de Romeo que a gente utiliza para cálculo, entendeu? Hoje em dia, a maioria dos lasers que a gente utiliza para cálculo são lasers de 20 ou 30 watts. Existem algumas empresas que já têm laser de 35 watts. Então, você consegue utilizar uma fibra a partir de 365, uma fibra que você consegue fazer bastante energia. Então, você consegue utilizar um laser de 30 watts a 30 Hz de frequência e 1 joule de energia para dar 30 watts, você consegue fazer. Então, hoje em dia, se você quiser eventualmente fazer uma RTO de bexiga laser, no caso, você pode pedir a cirurgia como se fosse uma RTO de bexiga. Em vez de você pedir a alça de ressecção, você pode pedir uma fibra de Romeo laser de uma empresa que você está acostumado a utilizar para cálculo, que você vai conseguir fazer a cirurgia. Demora um pouco mais, mas é totalmente factível de ser feito. Você não pode usar uma fibra muito fina, igual você viu ali. Se você usar uma fibra muito fina, você não consegue utilizar muito energia, então a fibra estoura. Então você tem que usar no mínimo uma fibra de 365. Aquela ali que eu usei é uma fibra de 550. Então acaba fazendo uma incisão no início, quando você vai fazendo a incisão, de fato é uma incisão um pouco mais larga na linha, mas é só naquela parte inicial, depois você consegue fazer. Talvez o ideal seria fazer com uma fibra de 365, que você consegue utilizar bastante energia. Eu acho que hoje em dia está ao alcance de todo mundo poder fazer essa cirurgia. Não precisa usar um laser de alta potência como a gente precisa usar para a próstata. Entendeu? Próstata, sim, a gente precisa utilizar um pouco mais de energia, acima de 40, 50 watts para poder fazer a cirurgia. Você pode até fazer com uma máquina de 30 watts, mas é muito demorado, você perde muito plano, até a curva de aprendizado é muito demorada. Então, mas para tumor de bexiga, você pode usar essas máquinas convencionais. Normalmente, a gente acaba pedindo autorização para o plano e pede uma fibra laser, né, para fazer essa cirurgia. A gente pode utilizar também, os planos já autorizam até fazer vaporização de tumor no ureter, tumor renal, que seja um rim único, que você queira fazer só uma vaporização. A gente pode usar essas máquinas de baixa potência, apesar de não ser tão eficaz. Então, maravilha, Pedro. Estamos chegando no horário, ver se alguém quer fazer mais alguma pergunta para não estourar. É 9 horas o limite. Danilo, está aí? Ô, Pedro, enquanto alguém vai perguntar aí, já te convidar para o dia 15 de dezembro, né, Fernando? Que a gente vai fazer a confraternização aí do grupo. Gente, essa confraternização aí, infelizmente, a gente não conseguiu o 0800 por conta da pandemia. Aí as empresas estão com uma dificuldade em relação a isso. Mas dia 15 teremos a nossa confraternização. Já tem lugar, já? Então, a gente tinha combinado uma coisa, mas a gente tinha combinado o Rio Brasa da Lagoa com a ajuda da empresa, para ser um jantar e tal, mas se quiser ser só um chopinho com petisco também, é mais para aquela comemoração ali de final de ano. Danilo, acho que tem uma pergunta aí. Não tem. Ele quer falar do Raul. Hein? Fala, Danilo. Fala, tudo bom? Quem tem uma pergunta? Eu entendi que o Danilo queria falar, ele abriu o microfone. Não. Ah, não, beleza. Beleza, então. E aí essa confraternização aí, todos convidados, Danilo também. A gente até aceita a sugestão aí de local. Vai ter residente aí que vai querer marcar nos inferninhos aí, mas tem gente aqui que vai. Não é sempre que a gente pode. Pedrão, vai lá descansar. 9 horas, né? Todo mundo. Vou lá. Melhoras aí, recupere. E obrigado aí mais uma vez. E já deixar um convite também de antemão para o ano que vem, você dar uma aula magna para a gente de roll-up, até porque eu acho que existe indicação também de roll-up em certas situações para câncer de próstata. E você vai nos mostrar isso aí, que eu sei que você tem um caso ou outro aí que você operou, né? Tumores grandes, zona central.
tunelizações difíceis. São casos Anedóticos. pontuais, mas que vale a pena, né? Mas independente disso, acho que uma aula magna de roleplay a gente merece. Obrigado, Pedrão. Valeu, abraço, galera. Boa noite a todos. Boa noite. Tchau, gente. Boa noite. Boa noite.